A graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no módulo 1, livro 2, Anjos, Homens e Pecado. Iniciando hoje o capítulo 8º, Provação e Queda do Homem. Nós vamos fazer uma revisão do capítulo 7, antes de nós entrarmos. Nós falamos no capítulo 7 sobre o homem, imagem e semelhança de Deus. No tópico 1, nós falamos dos conceitos históricos da imagem e semelhança de Deus. Nós vimos os conceitos dos pais da igreja, o conceito de Pelágio e outros conceitos, não esquecendo dos reformistas. No tópico 2, nós vimos o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Revisamos novamente, falando que o homem foi formado do pó da terra. Vimos também uma definição de homem. E, por fim, nós fechamos o tópico falando a semelhança natural e moral entre o homem e Deus. No tópico 3, vimos o destino do homem. Olha, nós entendemos que o homem, desde a sua criação, ele foi destinado para viver eternamente. Mas não foi só isso. E também destinado para a vida neste mundo, para amar ao próximo, para dominar, para o domínio da criação e para o louvor a Deus. Amém? Aí a gente fechou esses tópicos do capítulo 7. Então, hoje nós estamos iniciando o tópico 1, falando sobre a árvore do conhecimento. O maior desafio, amados, que em curso na raça humana, ainda continua sendo as duas árvores do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Assim, até hoje, temos que escolher entre um desses dois frutos. Ou do fruto dessas árvores, que fica melhor explícito, que representa aí uma dicotomia entre o servir o reino de Deus ou o governo da presente era maligna. Não pense que, porque você se converteu, aceitou a Jesus, estas escolhas acabam. Não, muito pelo contrário. Esses desafios não terminam, mas tendem a aumentar cada vez mais. Então, a árvore do conhecimento e a árvore da vida é a história de duas linhagens. O entendimento dessas linhagens pode nos ajudar a entender os erros mais comuns em toda a raça humana, ou que toda a raça humana tem cometido, incluindo aí aqueles que têm guiado a igreja erroneamente. Porque a igreja também está vivendo nesse século, não podemos esquecer disso. Então, para facilitar, vamos entender melhor cada árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa o quê? Representa a tentativa do homem de ser igual a Deus. E a Bíblia, ela diz que esse caminho leva à morte. Assim, a expressão do bem e do mal, que indica os pontos extremos do conhecimento, denota a ideia de conhecimento total. Isso é, de onisciência. De onisciência e poder. Coisas que só o nosso Deus tem. A capacidade. Os homens. Onisciência, presença e onipotência. Né? E o homem ficou cobiçoso desses homens. A árvore da vida. Bom, segundo Calvino, em seu livro Institutas da Religião Cristã, nos faz lembrar que o homem, abre aspas, não vive por seu próprio poder, mas pela vontade de Deus. E que a vida não é um bem intrínseco, mas também procede de Deus. Então, veja bem, fecha aspas. Que o homem não vive do seu próprio poder, nós vivemos pela bondade de Deus, e que a vida não é intrínseca no homem, mas procede de Deus. Demonstrando que
que o Calvino está deixando nítido para nós? Que nós dependemos de Deus. E a palavra de Deus diz, Jesus falando ao homem, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós estamos na dependência de Deus. Então, a árvore da vida representa o quê? Representa a graça de Deus ao homem. Lembrando, o que é graça? É um favor não merecido. E não podemos conquistar, mas que só pode ser recebido com humildade e gratidão. Bem? Então, nós podemos concluir que a árvore da vida representa o poder doador de vida de Deus. Portanto, amados, aí, a liberdade do homem inclui necessariamente o poder de escolha ou de recusa. Né? Eu tenho o poder de escolha e de recusa do bem e do mal. Além, é claro que eu tenho que entender que no jardim, além desse poder de escolha ou de recusa, né, eu também tinha o poder de usufruir da árvore da vida. Porque só havia proibição para a árvore do conhecimento. Né? Então, a árvore do conhecimento, eu tinha que fazer o quê? Recusar. Essa era a ordem de Deus. Mas eu podia escolher? Podia. Né? Mas também no jardim tinha a árvore da vida. Por que que o homem não tinha usufruído até aquele momento da árvore da vida? Ok? Então, temos que entender isso daí. Porque Deus havia permitido. Então, tem havido dúvidas quanto o homem ter escolhido o mal, sabendo que era mal. Né? Talvez, mas eu creio que não. Isso aí foi uma indução, ele achou e foi enganado. Mas não podemos, ou não pode haver dúvidas que o homem pudesse tomar o mal pelo bem. Isso não. Né? Pois isso, né, só aconteceria depois da desobediência, que levou à corrupção, à contaminação da sua mente. Sabemos que ele não era infalível e, portanto, estava sujeito à queda. Né? A queda pelo pecado, pois ele tinha o livre arbítrio. Eu espero que até neste ponto, nós já falamos tantas vezes do livre-arbítrio, não haja nenhuma dúvida. Mas se você ainda tem algum questionamento, não esqueça de deixar ali a sua pergunta nos comentários, para nós reforçarmos esse conceito de livre-arbítrio, para nós continuarmos a nossa jornada. Ok? Porque nós estamos nesse estágio evolutivo, estamos cada vez mais conhecendo para podermos crescer. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 9, o 16 e o 17, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa foi a determinação de Deus. Então, nitidamente, a árvore da vida estava liberada para o homem comer, mas ele não se interessou, por ela, ok? Mas o nosso objetivo aqui, né, não é a árvore da vida, porque o homem já havia renegado ela, mas é entender melhor a árvore do conhecimento. Né? Então fica aí uma questão: o que essa árvore não era? Primeira questão. Bom, uma das opiniões mais comuns quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, aceita por não poucos crentes sinceros, é que a linguagem aplicada à mesma é de forma figurada e trata da proibição de Deus quanto ao relacionamento marital entre Adão e Eva. Daí surgia a crença popular de que o pecado
do primeiro casal foi o relacionamento sexual. Né? Então, veja bem, essa crença não tem apoio nenhum na palavra de Deus. Pois, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos ali, primeiro, antes de Eva dar ouvidos a Satanás e Adão se deixar iludir por sua mulher, Deus já havia estabelecido o relacionamento marital e sexual entre ambos, né? Como um complemento afetivo e como meio de procriação. Né? Então, é crescer e multiplicar, encher a terra. Essa era a ordem. Portanto, mesmo antes do pecado de Adão e Eva, o relacionamento sexual entre ambos foi o meio estabelecido por Deus para que a terra fosse cheia. Ok? Então, aí já fica o primeiro ponto que quebra essa anterior. À luz do capítulo 3 de Gênesis, Eva estava só quando foi abordada pela serpente. Né? E levado, lembrado aqui, amados, se trata aqui da primeira possessão registrada na palavra de Deus, porque Satanás usou a serpente para conversar com Eva e levar ela ao engano. Né? Foi possessão demoníaca aqui no caso. Então, e levada a comer do fruto que Deus havia proibido. Só depois de ter sido persuadido pela esposa é que Adão comeu. Está? Então, esta é mais uma prova de que a razão da queda de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Mas então, o que essa árvore era? Como muitas perguntas na palavra de Deus, na Bíblia, pelo silêncio que ela faz a respeito do tipo que era a árvore do conhecimento, do bem e do mal, evidencia-se a falta de importância de saber que tipo de árvore que era. Que suas características têm no contexto geral das escrituras nenhuma importância. O ensino que o texto bíblico relaciona com a árvore do conhecimento encerra ali, nada tem a ver com o tipo de árvore, novamente reforçando aí, mas sim com o princípio da prova que ela representa, ou representava, né? Até que ponto, vamos ver, talvez a questão aqui, a dúvida seria, até que ponto o homem era capaz de manter-se obediente à exortação ou mandamento do Criador? Porque esse é o objetivo. Até que ponto? Amém? Então, veja bem, o significado da aprovação do homem. Novamente, eu volto, talvez você tenha entrado agora, e eu vou repetir novamente, só que eu vou tirar o versículo 9 de Gênesis 2, vou colocar o versículo 15, do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerá livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Então, amados, vamos entender mais isso daqui. O homem, ele foi dotado de uma perfeição especial. Não só uma perfeição especial, mas particular, condicionada à sua própria capacidade e limitações. Contudo, sujeito à progressão, isso é, ao desenvolvimento, ao crescimento. Né? O homem não fez, ou melhor, Deus não fez um homem inacabado. Deus fez o homem, estava orientando esse homem para ele ser capaz de tomar
as decisões corretas. Vamos dizer assim. Assim sendo, a aprovação imposta por Deus ao homem no Éden tinha um propósito, um propósito bem específico, dentro do plano geral de Deus, que era de fazê-lo cada vez mais maduro, apto para receber maiores revelações de Deus. Deus não revelou tudo ao homem, estava acrescentando, né, na vida do homem. Talvez esse seja um dos principais propósitos de Deus, estar com o homem todos os dias na viração do dia. Né? Que o homem ia falando o que fez e Deus deveria estar acrescentando algum conhecimento, alguma coisa a este homem. Bom? Então vamos lá. Um teste para o homem. Como nós vimos, o teste não tinha um propósito simplesmente proibido ou proibitivo. Não pode comer. Né? Olha, primeiramente, nós temos que entender que Deus não iria agir igual muitos pais hoje ou antigamente agiam. Não é para fazer e pronto. Não, não é proibitivo. Visava, tinha um propósito. Sobretudo de testar a capacidade de obediência do homem, como nós já vimos. Né? E também o objetivo principal de promover o crescimento espiritual e moral desse homem. Evidentemente, Deus sabia que o homem haveria de pecar, pois ele é onisciente. Okay? Porém, isso não é a mesma coisa que dizer que o homem foi abandonado ao pecado por Deus, ou que Deus tinha sido o criador da queda do homem, o artífice da queda do homem. Não. Nós temos que entender esse ponto para o nosso crescimento também espiritual e moral. O pecado já existia antes mesmo da queda do homem. Quando o homem o abraçou, não fez como se fosse a única opção que tinha, pois não era. Né? Pecar ou não pecar era uma escolha que o homem podia fazer, e nós temos que ter isso em mente. Lembra lá do livre-arbítrio? Né? Mas você pode talvez me perguntar, por que Deus fez o homem, então, com a capacidade de pecar? Ora, amados, nós já havíamos também discutido isso nas aulas anteriores. Deus não quer um autômato, né? Um androide, um robô. Ele quer uma pessoa que é capaz de expressar os seus sentimentos, e foi isso que Deus praticamente deixou para o homem. Essa capacidade de escolher o que quer, mesmo que essa escolha seja errada. Mas para responder melhor essa pergunta, eu gostaria de usar as palavras do Dr. Henry H. Harley, que diz o seguinte, abre aspas, podia haver criatura moral sem capacidade de escolha? A liberdade é um dom de Deus ao homem. Liberdade de pensar, de escolha, liberdade de consciência. Ainda mesmo que o homem use essa liberdade para rejeitar e desobedecer a Deus. Fecha aspas. Amém? Então, esse é a essência do nosso Deus. Ele quer que nós participamos de todo o projeto, de tudo que ele tem preparado para nós. Né? Mas que você, ao fazer isso, você escolheu esse caminho, essa jornada. Por isso que hoje nós temos uma escolha hoje, amados. Ela não acabou, como nós falamos no começo. Hoje Deus continua preparando. Ele preparou a obra da regeneração, né? A obra que Cristo veio e idealizou para que nós possamos retornar a andar com Deus, a entrar ousadamente diante do trono da graça. Mas para isso você tem que escolher. Mas para isso você tem que querer. Para isso você tem que exercer o seu livre-arbítrio. Reconhecer que só o Senhor é Deus.
Amém? E para nós encerrarmos esse tópico, o período da aprovação do homem. É um tema, um ponto muito interessante. Por quê? Não tem como nós começarmos a falar deles sem fazer alguns questionamentos, algumas perguntas. Qual foi o período que Adão, né? Qual foi o período que Adão viveu antes de Deus lhe dar Eva por mulher? Quantos anos eles viveram como casal ou família antes da queda? São pontos interessantes, amado, que dá para nós abrirmos um pouco o nosso entendimento com essas questões, né? Então, veja bem, pela ausência do fator tempo no relato da aprovação do homem, no princípio, podemos dizer simplesmente que tal provação deu-se no período simplesmente que vai ali desde da criação de Eva até a queda, né? Bom, é certo que simplesmente isso não vai satisfazer a muitos dos nossos ouvintes, mas os próprios estudiosos das dispensações, quando têm de tratar dessa parte da história, no que se refere ao tempo, deixa aí um grande ponto de interrogação. O que nós temos que entender até aqui, amados? Que até o período da queda, o tempo era uma coisa desnecessária, amados. Lembra que quando nós fechamos o tópico 3 do capítulo 7, na aula passada, nós começamos, e no começo da aula aqui nós fizemos a revisão, que todos os indícios provam que o homem foi feito para viver eternamente. E o que é o tempo para quem é eterno? Né? Então, até esse instante da queda, não havia a necessidade de fazer um registro cronológico. Né? Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? Então, o tempo é um detalhe desnecessário para quem é eterno. Mas a partir do momento que houve um registro de um fato histórico marcante, que foi a queda, aí a partir daquele momento houve-se a necessidade de começar a fazer registros de coisas que começaram a acontecer em consequência da queda. E isso vai se arrastar até o julgamento do trono branco, né? E encerraria toda essa questão de tempo, onde depois desse julgamento, novamente, o homem vai voltar a viver uma eternidade. Mas isso é ponto que nós vamos ver futuramente, né? Só para nós entendermos, olha, que antes da queda não havia necessidade de se fazer o registro de tempo, ok? Então, um ponto bem provável aí, que ficaria fácil de nós entendermos, é que entre o momento da criação de Eva até o momento da queda, é um período de tempo aí que não sabemos como registrar nitidamente, ok? Bom, espero que deu para você entender um pouco melhor esse primeiro tópico. Lembrando, amados, esse capítulo nós temos apenas 2 tópicos, então na próxima aula nós estaremos encerrando o capítulo 8. O tópico 2 vai falar da degradação do homem, ok? E aí você já esteja se preparando, né? O primeiro indício da queda de Eva está no fato dela ter se deixado parlamentar com Satanás. Né? Então, o tópico 2, talvez, tópico 2, não, item 2 desse tópico, diz assim, talvez, assim, fazendo,
ela foi abrindo o seu coração a ponto de aceitar a insinuação de Satanás, ou do adversário, e desejar se tornar igual a Deus. Né? Portanto, com capacidade de conhecer o bem ou o mal, os dois extremos, que quer dizer onisciência, conhecer todas as coisas. Outro ponto, as principais consequências da queda do homem. Consequência que afetaram profundamente o seu relacionamento com Deus, o relacionamento com seus semelhantes, o seu relacionamento com a natureza e o seu relacionamento com os demais seres criados. Amém? Então, amados, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se não gostou, também deixa o seu dislike. Façam perguntas, deixa lá nos comentários as suas perguntas que nós estaremos respondendo. Né? Faça divulgação do canal, convide pessoas para estar estudando conosco. Vamos crescer, o nosso objetivo aqui é de crescer, porque esse é o objetivo do Senhor. E cada vez nós possamos crescer e atingir uma maturidade que agrade o Senhor. Amém? Uma semana abençoada a todos e até na próxima terça-feira. Em nome de Jesus.